Olá, no vídeo de hoje você vai aprender a bloquear células de uma cor específica. Por exemplo, eu consigo digitar normalmente nessas células verdes, mas eu não consigo digitar nas células cinzas porque elas estão bloqueadas para edição. Logo após a vinheta a gente começa. Seguinte, a solução para esse problema gira em torno do recurso Proteger Planilha, que está disponível na guia revisão. Então, se eu vier aqui e clicar nesse botão, o Excel me disponibiliza essa janela, onde eu consigo definir uma senha para proteger todas as células da planilha. Olha só o que acontece. Vou colocar aqui a senha 123 e confirmar digitando essa senha novamente. Eu consigo selecionar normalmente todas as células dessa planilha, mas todas elas estão bloqueadas para edição. Por exemplo, se eu tentar digitar aqui nessa célula em verde, o Excel está me exibindo essa mensagem que diz que a planilha, no caso essa célula que foi selecionada, ela está protegida. Se eu for para uma célula em cinza, acontece a mesma coisa. E até se eu clicar numa célula fora da base de dados, por exemplo, nessa célula em branco, ela também foi bloqueada para edição. Ou seja, quando a gente clica em proteger planilha e coloca uma senha, por padrão, o Excel vai bloquear todas essas células aqui que são visíveis, tá bom? Se eu quiser voltar a trabalhar com essas células, eu preciso desproteger a planilha clicando aqui nesse botão. E aí eu coloco a senha que foi definida, no caso foi a senha 123, e aí sim eu consigo voltar a digitar normalmente dentro dessas células, tá bom? Um ponto interessante aqui é que eu não consigo, por meio do botão de proteger planilha, especificar que eu quero proteger apenas algumas dessas células que estão sendo mostradas aqui. No caso, eu até consigo mexer com configurações de proteção, marcando e desmarcando essas caixinhas, mas eu não consigo dizer para o Excel, por exemplo, que eu quero deixar as células verdes livres para serem editadas, mesmo depois que eu colocar a senha aqui dentro dessa planilha. Como é que eu posso fazer isso? Na realidade é bem simples e o primeiro passo consiste em selecionar todas as células em verdes, afinal elas vão ficar livres para edição. Então, para eu selecionar todas essas células, eu posso clicar na primeira célula, manter o Ctrl do meu teclado segurado e ir selecionando todas as outras. Eu consigo fazer múltiplas seleções dessa forma, tá bom? É um procedimento um tanto quanto braçal, mas que nesse primeiro momento aqui vai resolver o nosso problema. Agora que essas células estão selecionadas, eu vou dar um Ctrl 1 no meu teclado e eu venho aqui nessa aba Proteção. Tá? Essa caixinha está marcada e isso significa que quando eu colocar uma senha dentro da planilha, essas células vão ficar bloqueadas. Se eu quiser definir, se eu quiser especificar que elas vão ficar editáveis, eu preciso desmarcar essa caixinha, tá bom? Confirmo como ok e agora vamos testar. Eu vou de novo em proteger planilha, colocar aqui a senha 123 e confirmar. Olha só o que acontece se eu tentar digitar numa célula em cinza. O Excel ele vai me disponibilizar a mensagem dizendo que essa célula está protegida. Mas se eu quiser trabalhar, por exemplo, com essa célula em verde, eu consigo normalmente, afinal, ela foi pré-configurada antes da criação da senha. Ou seja, a gente foi lá naquela aba de proteção e desmarcou a caixinha que estava bloqueando ela. Tá? Agora, um ponto interessante aqui é o seguinte, se eu tiver uma base de dados muito mais extensa, que nem essa daqui que eu estou mostrando para vocês, não é uma ideia tão interessante eu selecionar todas essas células em verde, clicando uma por uma com a tecla Ctrl segurada. Na realidade, isso vai se tornar muito cansativo e tem um jeito muito melhor de trabalhar com essas bases de dados muito mais extensas. Né? Então, vou selecionar todas essas células aqui que me interessam, todas as verdes e todas as cinzas, e aí eu vou dar um Ctrl L aqui no meu teclado para ativar esse recurso de localizar. Tá? A ideia é, eu quero localizar todas as células que estão pintadas em verde, então eu vou clicar aqui nesse triângulo do botão formatar e escolher um formato da célula. Quando eu clico numa célula em verde qualquer, por exemplo essa daqui, e eu peço para o Excel localizar tudo, ele vai automaticamente dizer para mim quais são todas as células que estão com aquele formato em verde. E aí eu posso dar um Ctrl A para selecionar todas essas células, clico em fechar e todas elas estão selecionadas agora. Então eu dou um Ctrl 1, venho na aba proteção e desbloqueio essas células, ou seja, depois que eu colocar a senha, elas vão ficar editáveis mesmo assim, tá? Confirmo como ok, e aí eu vou lá em proteger planilha, senha 123, confirma 123. Então eu consigo normalmente digitar nessas células em verde, eu posso navegar entre essas células editáveis pressionando a tecla Tab do meu teclado, mas eu não consigo, por mais que eu consiga selecionar uma célula em cinza, eu não consigo digitar nelas.
elas estão bloqueadas para edição, tá bom? Essa era a ideia que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, não me esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Qualquer dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. É isso, um abraço e até a próxima.